A carta aos Hebreus, na segunda leitura, diz que nós temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Até parece, porém, que há uma contradição entre a figura do sumo sacerdote Jesus Cristo e a figura dos sumos sacerdotes do templo. Porque Jesus nunca oficiou um culto judaico, nunca adentrou no espaço que era exclusivo dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Mas o autor aos Hebreus fala que Jesus é um sacerdote eminente, é o sumo sacerdote que entrou no céu e lá intercede por todos nós. Para que compreendamos bem e para que fique bem claro na nossa mente, no nosso coração, Jesus oficialmente, diante dos judeus, realmente nunca foi sacerdote. Nunca. Se Jesus exerceu algum sacerdócio, ele o exerceu durante toda a sua vida. Como? Oferecendo-se a si mesmo a todos que tinham necessidade. E por fim, oferecendo-se a toda a humanidade, entregando-se nas mãos dos judeus. E aqui é importante a gente entender que estes judeus nada mais eram do que os sumos sacerdotes, os chefes, os escribas e aqueles soldados que estavam ali acompanhando Jesus, não o povo. Às vezes se tem costume de dizer que o povo que aclamava Jesus, hosana nas alturas, cuja memória revivemos no domingo de Ramos, foi o mesmo povo que depois gritou: crucifica-o, crucifica. Não foi isso, não. De jeito nenhum. Era aquele grupo de gente que queria ver a morte de Jesus. Então Jesus não tem nada a ver com aqueles sumos sacerdotes, porque foram eles que o entregaram à morte. Foram eles que fizeram todo o possível e imaginável para que Jesus fosse condenado por Pilatos, porque somente Pilatos, representante de Roma, podia condenar alguém à morte. E assim aconteceu. Então, só para a gente compreender, o sumo sacerdócio de Jesus não acontece em nível cultual de templo, mas acontece em toda a sua vida. Quando ele cura os enfermos, expulsa os demônios, quando abre a vista aos cegos,
quando faz o coxo andar, quando cura o leproso, quando proclama liberdade aos presos e quando anuncia boa notícia aos pobres. É ali que acontece, ao longo de toda a vida de Jesus, o seu sacerdócio. Talvez, por um lado, estejamos longe desse sacerdócio, que é o de Jesus. Por outro, estamos perto. Hoje, eu me deparei com uma cena muito curiosa. E eu pude perceber que a nossa cultura, de uma forma geral, uma forma muito expressiva, já não é mais católica. Quanto muito ainda cristã, mas católica não. Estava ali na padaria de manhã e chegou uma mocinha e falou: me vê aí uma coxinha de frango. E hoje é abstinência de carne. Eu pensei comigo, olha, se eu fosse alguém que preza pela abstinência de carne, prezar eu prezo, é claro, mas se eu fosse alguém que ficasse muito incomodado, alguém que não faria abstinência de carne, eu teria me dirigido àquela mocinha e teria dito: escuta, hoje é pecado, não tem que comer carne. Mas eu fiquei refletindo ali. O que aquela mocinha poderia me responder também? Escuta, eu te conheço, é da tua conta? Aí eu poderia argumentar que eu era o padre, e que em nome da salvação da alma daquela moça, eu estava exortando, insistindo para que ela não comesse carne, para ela não acabar no fundo das profundezas dos infernos. Mas eu fiquei refletindo. Fiquei pensando comigo, sobretudo, quanto ao sentido do jejum e da abstinência que fazemos hoje. Normalmente a gente ouve no início da quaresma, bem como todo o início, no percurso da quaresma, principalmente na liturgia, que essa abstinência de carne e o jejum serve para a gente moderar os nossos impulsos, para quebrar os nossos vícios. Mas, na minha reflexão, eu percebi que isso é pouco, não é o suficiente. Além de pouco, é individualista demais. É individualista demais. Por que é feito um jejum? De nós, na gente e para a gente mesmo. E o que muda? Pode mudar alguma coisa, mas muda pouco. Não creio que seja o suficiente. Outro dia, andando lá pela cidade de São Paulo, eu vi um rapaz muito jovem e aparentemente assim, tirando a roupa suja, rasgada, velha, a falta de calçado no pé, uma pessoa com semblante bonito.
e estava perturbado, às vezes, talvez até com uma crise esquizofrênica. Pensei, olhei, se aquele rapaz não se assemelhava ao filho pródigo do Evangelho. Mas pensei e penso outra coisa. Naquele rapaz, será que Cristo, sofredor, crucificado, não estava presente? Houve uma outra ocasião em que na nossa paróquia eu fiz um encontro, já faz 2 anos, com as pastorais sociais da comunidade. Que agora se reduz a uma só praticamente, que é a pastoral da partilha. E perguntei aos membros das pastorais sociais, o que nós, como igreja, estamos fazendo pela sociedade e principalmente pelos pobres e miseráveis. E eu fiquei surpreso com as respostas. Sinceramente, fiquei surpreso. Porque, além de jogarem a responsabilidade toda para mim, falaram que as pessoas que estão na rua não prestam, que estão porque querem, porque são, com perdão da expressão que eu vou usar agora, porque são vagabundas, porque não querem trabalhar, porque emprego tem de sobra, mas não querem trabalhar. E não houve jeito de tentar ajudar a olhar para outras direções. Não houve jeito. E até agora eu fico pensando, imaginando e perguntando: que tipo de cristianismo somos nós? Que tipo de cristãos somos nós que talvez seríamos capazes de repreender uma moça que estava comprando coxinha que poderia até ser o seu almoço daquele dia, e não seríamos capazes de, pelo menos, tentar ajudar alguém. Nesses dias eu já achei um colchão jogado ali do lado da igreja, não sei de quem que é. Depois, passando pelo lado ali, naquele centro social ali, que é onde fazem treinamento de capoeira, vi que já existe alguém praticamente se protegendo ali. Talvez o mesmo que estava aqui foi para lá. Eu me pergunto, o que a igreja pode fazer nessa situação? Sem contar que a miséria com a pandemia aumentou absurdamente. A gente tem visto situações que são, no mínimo, gritantes. E a gente se preocupa com o quê? Com o nosso jejum? Podemos jejuar à vontade, até todo dia. Mas se o nosso jejum não servir para matar a fome de alguém, nós vamos viver no inferno de qualquer jeito. Se o nosso jejum não despertar em nós a sensibilidade pelas carências alheias, não adianta nada. Quem dera que, como fruto do jejum, tanto da quaresma, como deste dia, do jejum da abstinência, tanto da quaresma, quanto deste dia da Sexta-feira Santa, resultasse pelo menos nessa ocasião da Sexta-feira Santa em um ato solidário.
onde a carne que nós abstivemos seria oferecida para aquele que nunca come carne durante o ano. Que a comida que nós jejuamos fosse dada para aquele que nunca come durante o ano, porque só se satisfaz com os restos dos lixos. Não é triste a gente passar por certos lugares e ver pessoas que estão caçando coisas para comer do lixo? Como é triste. É triste demais. É claro que entre tantas pessoas há aqueles que, quando se oferece comida para eles, não fala, não, eu quero dinheiro para comprar uma comida porque eu estou com fome de comida. Ele não quer dinheiro para comprar comida porque está com fome de comida. Quer dinheiro para, talvez, se fazer mal. Mas isso a gente só descobre conversando com a pessoa. Eu ter essa coragem de conversar. E de repente ela precisa de uma outra coisa. Não precisa de comida. E não precisa do dinheiro. Quem sabe se o nosso jejum quaresmal, então, e a nossa quaresma, despertasse mais a nossa sensibilidade. Até porque jejum e abstinência, eles têm sentido em muitos contextos. Quando perguntaram para Jesus por que os discípulos de João Batista e os nossos discípulos jejuam e os seus não jejuam, Jesus respondeu, podem os convidados jejuar quando o noivo está presente? Pois bem, hoje nós celebramos praticamente quando o noivo, Jesus Cristo, se ausenta, embora ele esteja presente. Mas ele se ausenta, nos faz lembrar da sua ausência. Então não seria bom a gente olhar para o Cristo que se ausenta daqui, mas se faz presente lá, nos crucificados e crucificadas, nos moribundos e agonizantes da sociedade?